Parou geral. Cara, tá tudo esquisito aqui. Pra quem assistiu o vídeo que a gente fez anteriormente sobre o Doutor Destino com o Robert Downey Jr., a coisa tá esquentando. Se você não viu o vídeo, caça lá no nosso histórico. Tem um vídeo aí falando sobre o multiverso. E nós vamos falar aqui com o Dimas Dion, Thiaguinho Quadros. O papo é o seguinte: vale tudo no multiverso? Vamos ter que revisar esse vídeo anterior aí um pouco, hein? Então vamos fazer uma resenha primeiro. Só recapitulando, né? Isso, a resenha. A gente gravou o vídeo daquela vez, o Dimas não tinha visto ainda Deadpool e Wolverine. Tinha recém-estreado. E eu me segurei também pra não soltar spoilers. Não, mas também não vai soltar spoiler hoje, né? Não, mas alguns mas dá pontos pra comentar. talvez a gente pode comentar que são pontos sensíveis. Então, se você ainda não viu, talvez, o Deadpool e Wolverine, assista o filme e talvez volte aqui pro vídeo depois. Mas se você assistiu, que eu acredito que tenha assistido, assista até o final, que acho que muita coisa vai casar. Ó, ou se o cara for um cinéfilo. Cinéfilo? Cinéfilo. E sinófilo. Tudo bem, mantém isso. Se o cara for um cinéfilo, como eu sou, meia boca, tá? Assiste aqui o podcast e depois vai ver o filme, você vai entender um pouco melhor. Faz sentido, Thiago? Faz sentido. Tá? Antigamente tinha isso daí, as pessoas comentavam o filme e contavam a história inteira, então a gente tomava spoiler de graça. Ah, detalhe, né? Quer revista de spoiler? Revista Contigo. Tititi. Ou seja, você vai assistir a novela, sei lá, o seriado, pô, já tem um negócio, tipo, imagina se fizesse isso com um filme. No Tititi tinha o capítulo de 28 dias pra frente. Eita! Então, assim, é talvez a nossa... Tomar spoiler aí Então, assim... É fichinha. O brasileiro quer saber antes, mas aí quer assistir pra ter experiência, quer ver como é que foi. O lance é, o fã da Marvel, fã de revista em quadrinho, fã da DC, ele não gosta de receber spoiler, ele quer ter a sensação ali na hora. É porque esse cara já tem isso que vocês têm. Eu tenho certeza que o que a gente vai conversar aqui não vai mudar a experiência dos nossos espectadores. Não nem dos nerds que manjam tudo demais. Mas eu acredito... Vai dar mais vontade deles assistirem. Então, mas eu acredito que o nerd já assistiu. Porque o cara não se aguenta, né? Vamos parar pra pensar. Quando nós gravamos, tinha recém saído. Então já passaram 3 semanas. O programa, quando for ao ar, eu acho que vai dar mais de um mês. Então, eu acredito que a boa parte do público nerd, quem gosta, já assistiu. Então, vamos levar em conta isso. Sim. Ou tem gente que espera, né? Que do streaming, ou não quer assistir no cinema por algum motivo. Mas tudo bem, não vai mudar a experiência. Vambora. E aí, cara? Quem começa? Thiaguinho, conta aí, o que tá rolando, velho? Vale tudo. Vale tudo mesmo? Vale tudo no multiverso? Então, o multiverso é aí um papo interessante que eu gostaria de abordar, né? Ele é um recurso interessante para talvez contextualizar tudo que já foi feito até então de várias obras. Vamos dar um exemplo. Um super-herói. Se lembra quantos atores já fizeram Batman? Puta, pelo menos 5. Meia dúzia. Mínimo. Então... Tiago, eu vou te interromper. Eu quero ouvir isso que você tá falando de Batman e tal, mas eu queria trazer um pouquinho de contexto para quem não é de cinema, quem segue menos do que a gente. Explica o que é multiverso. Eu tô querendo cativar um público aqui que não é cinéfilo, mas gostaria de ser. E para não boiar na conversa e talvez... Boa. Talvez até confrontar quem estiver falando alguma besteira, mas vamos lá. Multiverso, é uma corrente teórica, física, isso existe, pessoas que estudam isso, que nós podemos ter várias versões de um mesmo universo. Ou seja, nosso universo ele é uma versão de vários. Ou seja, o Big Bang ele pode estar acontecendo simultaneamente em outras dimensões. Se eu trouxer isso para um filme que a gente assistiu há
quase 30 anos, De Volta para o Futuro. Exato. Né? Que eles foram pro futuro, voltaram, largaram a minazinha na varanda e foram pro futuro de novo, andaram pra lá e pra cá. Eles criaram uma nova linha de tempo. Exato. Isso a gente tá falando, uma bifurcação na linha do tempo é uma forma de explicar multiverso? No caso de Volta para o Futuro, não. Ele funciona dentro de uma mesma realidade, dentro do mesmo universo, só que linhas do tempo diferentes. É uma teoria que, vamos lá, do De Volta para o Futuro, eles trabalham com a história do paradoxo do avô. Não sei se você conhece a história, mas é bom a gente ressaltar. O paradoxo do avô, se você voltar no tempo e tentar assassinar o seu avô, você deixa de existir. Se você conseguir. Mas o que o De Volta para o Futuro eles mostram? O Marty McFly, ele viaja para o passado, ele quase impede dos pais se aproximarem. Ou seja, ele quase apaga a existência dele. Então, de certa forma, ele estaria condenando o universo dele ao esquecimento. Então, toda aquela linha do tempo seria apagada. Então, ele pode criar, dentro daquela mesma realidade, linhas do tempo diferentes. Se isso pode ser considerado multiverso, não sei. Cara, falando no McFly, a coisa é muito louca, né? O cara tá no futuro, ele tá em 85, ele volta pra 1955. Aí, beleza. Chega lá no finalzinho do filme, ele tá tocando a guitarra dele. Isso. Ele começa a desaparecer porque os pais dele não se beijaram, não se casaram, né? Uhum. Só que pensa no seguinte, se os pais dele não se beijaram, não se casaram porque ele interferiu no passado, certo? Ele veio do futuro para o passado para fazer essa interferência. Sim, isso é um paradoxo. É um paradoxo, porque se ele não existiu no futuro, como ele teria voltado para o passado para atrapalhar isso? É mais ou menos a história de matar o avô, né? Isso, e aí tem uma coisa que é engraçada, não sei se vocês já assistiram. O paradoxo ele é explicado porque ele seria um ente que está perdido no tempo. Exato, né? Não é exatamente explicado, né, Dimas? Não é explicado, mas é explicado. Tá perdido. A única explicação é que o cara tá perdido. O paradoxo é isso, seria uma coisa que fica improvável. No limiar entre um acontecimento e o outro, então por isso ele ainda existe. Né? Porque ele foi produto de algo que aconteceu, mas que ele deixou de fazer que acontecesse. Então ele fica perdido no tempo. Olha que interessante, cara. Se a gente... Puta, eu adoro esse filme, De Volta para o Futuro. Eu tô desvirtuando toda a história que o Thiaguinho tava contando aqui. Mas vamos chegar lá. Mas vamos lá. No McFly voltou de 85 para 55, atrapalhou os pais dele se conhecerem e ele não teria nascido, tá? Chegou em 1985, não teria um McFly para voltar pro passado para fazer os dois se conhecerem. Então, o que acontece? Os dois se conhecem em 55. Se conhecem não, se casam em 55 e a linha do tempo voltaria pro normal, né, antes do McFly voltar pro... E vai ficar nesse loop. É quase o... retorno é quase o Exterminador do Futuro também. O Exterminador do Futuro, ele também aborda a questão do paradoxo do avô também. E aí, só que eles vão num nível mais louco de viagem no tempo, assim, que aí tem cada filme, eles vão para um lado diferente de interpretação, né? Inclusive agora que vai ter a série na Netflix, né? Que vai ser a de anime, eles vão abordar isso. Tudo que já foi feito é um multiverso, faz parte de um multiverso. E aí entra, né? Vale tudo, né? Aí entra um vale tudo porque Exterminador do Futuro fez uma maior bagunça. Que a gente acha que a Marvel faz bagunça com o multiverso. Terminator. Vixe Maria, né? A turminha aí que pegou os direitos do James Cameron, vou te falar, cara. E mudou de donos várias vezes. Tá. E aí, voltando à história do paradoxo do avô, só uma adenda interessante. Já viram Futurama? Sim. Então, tem um episódio que eles tiram sarro do paradoxo do avô, que o Fry, né? Ele volta pro passado, sem querer conhece o avô, só que ele acaba sem querer matando o avô dele. Aí gerou paradoxo. Só que tem um detalhe, ele dorme com a própria avó. Eita, nós. Esse é o Futurama, só que ele cada episódio que ele faz viagem no tempo, acontece uma interpretação diferente. Então, isso é bem interessante, assim. Aí, voltando a essa questão do multiverso, né? No Futurama também tem um episódio que eles criam uma máquina do tempo que só vai pro futuro.
Só que aí chega um ponto que eles chegam no Big Crunch, que tem o Big Bang, e o Big Crunch que seria a involução, né? É isso, já comprimiria o universo à singularidade. Então, o que acontece? Eles, de tanto ir pra frente, eles vão pra passado alternativo. Pro próximo Big Bang. Sim. Então, aí volta a história do multiverso. Talvez o multiverso seria esses Big Bang e Big Crunch, meio que... em tempos diferentes, tempos né? diferentes, em linhas do tempo diferente. Então, na física, eles tentam explicar como o nosso universo é tipo uma membrana. Ele é elástico, né? Isso. Então, como se fossem fatias de pão, entendeu? Tem a forma do pão, que seria o Big Universo, não é? E cada universo é uma fatia diferente. Só que eles fazem parte do mesmo conjunto. Então, cada fatia do pão pode ter uma realidade diferente. Isso é uma teoria. Assim, eu acompanho alguns físicos, né? Eu tô sendo bem superficial, talvez eu esteja falando uma bobagem, mas... Não, eu entendi. Você tá fazendo explicando de uma forma lúdica, né? Que é mais complexo que isso, né? Eu acho que é um pouco diferente disso, inclusive. Aliás, contar pra galera agora, o que nós estávamos fazendo agora há meia hora, Dimas? Tiago? Nossa, a gente vendo Saturno e a Lua. Viajando no espaço. A gente viajou pro espaço agora há pouco. Tomamos nenhuma substância ilícita. Não, cara, pelo contrário. Só o telescópio. A gente subiu na varanda e a gente tava observando Saturno com o telescópio, tava bonitão. E Saturno, agora eu tava explicando pros mano aqui, Saturno tá numa posição bacana, que ele tá alinhado, os anéis de Saturno estão alinhados com a Terra e ele tá quase desaparecendo. Tem alguns físicos dizendo que ele vai ficar tão paralelinho que durante alguns dias ou semanas os anéis de Saturno vão sumir ao nosso olho, tá? Se isso acontecer, eu chamo vocês de novo aqui pra ver. Legal. Obrigado pelo presente. Obrigado por vocês. Vamos continuar a história do Vamos lá. Até as fotinhas aqui que eu tirei, né, que o Ângelo tirou. Opa! Desculpa, vamos lá. Falamos de multiverso, falamos de física, falamos de espaço. Mas assim, vamos contextualizar. Então, agora quem não sabia o que é multiverso sabe mais ou menos o que é. Então, no cinema, a gente falou do Exterminador do Futuro, a gente falou De Volta para o Futurama também, mas o que acontece? Voltando à história do Batman, teve pelo menos assim, que você se lembra... 5 ou 6. No mínimo. Eu acho que tem quase 10. Porque tem que levar em conta os atores. Não. Os primeiros, que eram da década de 40. Não, antes do Adam West. 40, 50, acho que teve 2 atores que fizeram aqueles Batman de cinema. Cara, eu não tava lembrando. Eu tava pensando só no Batman Adam West. Adam West foi assim, acho que foi icônico, foi um marco. Aí depois veio Michael Keaton. Foi quando começou a televisão, né? Eu acho que o Adam West... Eu nem sabia que tinha 60, Batman. Mas o Batman como marca, Batman como marca mesmo, assim, virar aquele fenômeno cultural, década de 60. Mas antes tinha muito desses filmes que eram picotados. Flash Gordon, eles passavam tipo 15 minutos, só que era uma história inteira. Então, se tu juntar tudo, dá uma história de 3 horas, mais ou menos. Tá. Então, eles faziam muito isso. Capitão América teve esses filmes picotados, então eles eram mostrados em matinês. Então já teve acho que uns 2 ou 3 Batmans diferentes dessa época pré-Adam West. Pra mim, o primeiro Batman, pra mim, foi Adam West, que eu assistia na década de 70. Dimas... Isso de 80. Não, eu acho que era... Não era 70. Será que não? Que tinha 4 anos, eu não vou lembrar. Mas 70 eu acho que chegou 7, no Brasil. Tem que levar em conta que final da década de 60 passou nos Estados Unidos. E eu acho que foi televisionado no Brasil entre década de 70 e 80. Tá, eu provavelmente assisti Batman em preto e branco ainda. Tá? Embora eu sou velho. Colorido, Enfim, e aí o que acontece? Já tem várias encarnações do Batman. E cada encarnação é uma perspectiva diferente. E aí tem aquela pergunta, tantas reformulações, e se esses personagens pudessem coexistir vamos dizer, num multiverso, né? Tudo que aconteceu antes importasse dentro de um contexto maior. E aí eu passo a bola pro Dimas, que ele pode contextualizar
as crises na Infinitas Terras, que ele conseguiu organizar pela primeira vez na história em quadrinho que essas variações dos mesmos personagens, né? Isso, a gente teve isso foi uma saga que aconteceu nos quadrinhos da DC. Década de 80 ou 70? Foi década de 70, chegou aqui no 80. final da década de 80, lá para 87, 88 chegou no Brasil. Mas os quadrinhos da década de 70. Na década de 70 aconteceu muita coisa louca nos quadrinhos, assim. Tanto que os próximos filmes aí provavelmente vai ter Guerras Secretas e tudo mais. Que se for para colocar aquilo que foi nos quadrinhos é uma coisa louca e para mais de 18. Né? E o Crise nas Infinitas Terras foi um pouco disso. Foi realidades diferentes, né? Então, universos diferentes se colidindo. Então você imagina que existe todo um universo, né? Um universo, o pão que ele estava falando. 2 fatias ali com. Só que aí eles com uma mostram pasta como de suas amendoim esperas. grudando os dois. Entrando em amálgama um com Tá. o outro e os mesmos personagens se encontrando. Sim. O Batman Então, A com o Batman B. O Super-Homem é a mesma coisa, então tinha um Super-Homem do mal também, tinha um Darkseid, tinha um outro Darkseid bem bizarro e aconteceu ali de que vilões lutando contra heróis, heróis lutando contra heróis, vilões lutando contra vilões, para chegar num universo só. Né? Então agora você imagina lendo o quadrinho isso, né? Sim. Um audiovisual já meio estranho. Pois é, eu Você assisti, acho que é Homem-Aranha no Multiverso, o Doutor Estranho, né? Doutor Estranho, teve no Multiverso também. Cara, o Doutor Estranho eu achei difícil de entender, cara. Chegou uma hora que eu cansei e foi muito simplificado, né? Você achou difícil de entender, mas foi simplificado. Crises nas Infinitas Terras, pra você ter uma ideia, foi uma saga, né? Foram revistas mensais que foi mais ou menos 18 edições, ou seja, 1 ano e meio contando a história. O cuidado que você tem para você contar uma coisa tão complexa. Num filme, você está contando isso em segundos. Pois em 1 minuto e meio você explica uma coisa. Então, eu dirijo para o Tiaguinho uma pergunta aqui. Será, Tiago, que essas histórias que envolvem coisas muito complexas, como o multiverso, por exemplo, será que é mais fácil de entender isso no papel do que no filme? Por conta da velocidade? Talvez sim. Você se depara, né? Você para, lê, você olha aquilo. Lê de novo. Contempla aquilo. Não, você não precisa nem ler de novo às vezes. Mas você para, contempla, imagina, e ali você consegue estabelecer um significado. E o filme te força um certo ritmo. Vamos lá, ele tem 2 Exato. horas, não sei o quê. E o quadrinho, vamos lá, tu tá lendo uma história, putz, tem essa referência, eu vou buscar da onde é essa referência. O filme tu não tem, só se tu der um pause, tu tá vendo no streaming. Não é voltar 4 folhas pra trás, né? Agora, se tu tá no cinema, e aí vai essa experiência louca, tu se perde. Então, e aí um dos motivos que aí volta aquele vídeo que a gente falou da crise é isso. O que tá exigindo muito do espectador um conhecimento prévio. E às vezes o espectador que quer ter aquela experiência isolada. Quero ver um filme, quero me divertir. Mas eu também eu não quero saber quem é aquele personagem, não sei o quê. Porque assim, virou um emaranhado de histórias que de repente não faz mais sentido. E aí, por exemplo, eles fazem uma referência de um personagem que é de um outro universo. Se a pessoa não tem esse conhecimento prévio, ela boia. Então, ou tem que procurar depois na internet, tudo. E é isso que tá afastando o público comum também dos quadrinhos. Tal. E aí volta aquela questão, né? Será que vale tudo no multiverso? É bem complexo isso, né? Então, tem um ponto que eu queria colocar que o público que reclama também é meio preguiçoso. Também, Vamos lá, né? mas então, vamos pegar o público médio, né? A gente tem que pensar que, assim, hoje tá tudo muito mastigado. Sim. Por tudo, né? Com um clique você chama a comida, com um clique você chama o Uber, com um clique você chama tudo.
Com um clique você assiste um filme. Com um clique você assiste um E filme. com um Só clique que daí- você sabe todos os easter eggs, mesmo sem ter lido os quadrinhos. Hoje tem essa coisa, não precisa assistir 1000 vezes pra tu captar todas as mensagens. Hoje tem um vídeo que disseca o filme inteiro da Marvel. É muito legal, né? Porque assim, eu achava que eu era um único alienígena, né? Assim, que conhecia todas as histórias ali do passado, né? Dos quadrinhos. E aí, de uns anos pra cá, com o início dos filmes dos Vingadores, vários criadores de conteúdo no YouTube passaram a contar aquilo que acontecia nos quadrinhos ali de trás. Assim, putz, né? É verdade, olha lá, os caras estão trazendo a história canônica, né, para dentro da situação aqui. A gente consegue ter uma visibilidade legal. E eu não tô só. Então, assim, se no passado eu achava que eu estava só, muitas vezes eu estava lá palestrando na Campus Party, né? Todo ano sendo convidado para palestrar sobre um dos temas de mundo geek. E por vezes falando de Star Wars, por vezes falando de Marvel. E aí eu me via como a única pessoa que estava falando daquilo. De repente explode os canais, né, falando dos quadrinhos e como as histórias do cinema estavam encaixando com os quadrinhos. Só que daí aconteceu um fato interessante, que nem tudo que acontecia no quadrinho estava acontecendo de fato no filme. Então a história canônica que está no quadrinho é como se estivesse em um universo. Uhum. Aquilo que está no filme está em outro universo. Tanto que as pessoas chamam de universo cinematográfico da Marvel. O CM, Universo do cinematográfico da DC. Então cada um tem um universo. O CM. Isso é transmídia total, né? Sim. O CDC. Parte do conteúdo adaptado para cada uma das mídias. Se você assiste você tá vendo só parte do conteúdo. Uhum. Quando você consome o outro, né? No caso, a gente tá comparando cinema com impressos, né? Uhum. Um complementa o outro. Sim. Isso é transmídia, tá, galera? Né? E ainda tem aquilo que o Thiago estava falando agora há pouco. Se você pega aquilo que aconteceu anteriormente em outras épocas, ele estava falando agora do Batman, mas se a gente colocar em quem está trabalhando realmente o multiverso, que é a Marvel, a gente tem uma crítica que eu fiz, inclusive, na época. Pô, tudo bem, tem o Tobey Maguire, tem o Andrew Garfield e o Tom Holland, né? Mas e o Homem-Aranha que fez lá na década de 60, que a gente assistia? Pois é. E o Homem-Aranha japonês? Esse cara não tava lá. Conhece o E o Homem-Aranha Homem-Aranha japonês? japonês? Então, só rapidinho, a história do Homem-Aranha japonês era a história que o Stan Lee queria popularizar os personagens da Marvel no Japão. Só que o Japão ele já tem os mangás muito fortes, né? Essa cultura. Então o que eles fizeram? Eles licenciaram o Homem-Aranha para eles adaptarem para Tokusatsu, que seriam esses heróis japoneses, tipo... de Tokusatsu. E que é Jaspion, dessa linha. Então o Homem-Aranha é bem interessante. Por causa do Homem-Aranha, eles conseguiram introduzir os robôs nesse universo de batalha, né? De super-herói japonês. Então logo em seguida aí teve o próximo Super Sentai, que era também coprodução da Marvel, que é o Battle Fever J, que era vários membros de vários países. Então tinha como se fosse o Capitão América, só que uma versão japonesa. Era a coprodução da Marvel. E a Marvel poderia readaptar para os Estados Unidos. Nunca aconteceu. Mas assim, o Homem-Aranha o japonês existe. E agora eles estão meio que reconhecendo dentro do canon. Além disso, tinha um outro Homem-Aranha que não passou no Brasil, chamado Spidey. Que era um Homem-Aranha, era um programa de televisão norte-americano, só que era para criança. Então o Homem-Aranha, o desafio dele era brigar contra o Homem-Hambúrguer. Tipo umas coisas assim bem infantil, bem lúdico. Bem infantil. Né? Então aí ele pega uma meia e fala assim, minha meia ainda está molhada. Aí fica assim, tipo Teletubbies, assim. Então teve o Spidey também. Então assim, cadê esses caras? Cadê esses outros aranhas no Sem Volta Pra Casa? Se eu não me engano, algum personagem da Marvel se chama o Homem-Aranha de Spidey. Ô, Spidey! Não tem alguma coisa assim? Sim.
Mas agora eu não tô me lembrando. Mas quem talvez que é não o- seja referente a esse Spire, né? Não é sei, referente que, a esse que Spire. Spire significa o aranha. É, Isso. agora eu não me lembro qual é o personagem, mas Nossa, eu não tô me lembrando. Eu agora. também não lembro, não. Mas tem todos esses outros, e eu até critiquei, falei, poxa, por que não trouxeram o ator, pelo menos o ator que fez, né, a série do Homem-Aranha, que lá podia ter aparecido como realmente um easter egg de verdade, porque colocar o Andy Garfield e o Tobey Maguire é muito fácil, né, porque os caras estavam ali, todo É mundo- recente, memória tava tudo fresca. na memória fresca das pessoas. 20 né? anos. Não, só também. isso. Os Chega, caras não são apareceu. velhinhos, né, cara? Nossa, meu. Os caras trouxeram aquele cara da série. Pô, isso seria uma coisa muito bacana. Então, No filme Hulk, nesse... No, Qual 1, deles? no mais recente, no 1. O... Ang Lee? Eu não lembro, cara. Tem o... Que no final do filme, Jennifer acho que tinha Connelly e um o- segurança que era o Hulk. Ah, o Luffy. Isso. Mas é um easter egg, assim, tipo, uma homenagem. Uma homenagem. Isso, uma ao homenagem. ator, né? Ele não participou como Hulk, né? Mas o do Edward Norton, eles também fazem a homenagem à série, tipo, do mais voltado ao ator que fazia o Bruce Banner. O maneirismo, ele caminhando na estrada, sabe? Aquela coisa meio... Isso no Meio Hulk 2. nostálgico, No Hulk aquela 2, coisa é. bem... Só que aí o Kevin Feige, não, vamos fazer mais voltado aos quadrinhos, menos do seriado, porque senão a gente se perde no conceito. Tá. Enfim, são a mão invisível da Marvel. Ó, o Kevin Feige Zé Boné. é o Zé Boné, que a gente falou no vídeo anterior. Quem não assistiu, vai lá, assiste no vídeo anterior. Vocês vão entender porque o Kevin Feige é o Zé Boné. Então, aí voltando à história dos easter eggs, o Flash tentou fazer isso de uma maneira... Talvez... Flash, a gente tá falando do personagem da DC, aquele que corre rápido. Isso, vamos lá. The Flash. Esse último The Flash que foi lançado no cinema tem menos de um ano. Acho que já um ano. Um ano e pouquinho. Então, a ideia era muito boa. Tinha tudo, só que muito mal executada. E aí o que acontece? Eles conseguiram a façanha de botar quase todos os personagens. Então, assim, você viu o Batman do Adam West, você viu o Christopher Reeve junto com a Supergirl da Helen Slater, né, que teve na década de 80. Então eles conseguiram botar até o Nicolas Cage, que foi quase o Super-Homem, botaram ele, só que ficou tão tosco, tão mal feito, que aquilo gerou um efeito reverso. Então, De homenagem virou um insulto. então muita gente... E da maneira como foi desenvolvido, aquilo ali ficou tão gratuito que assim, opa... aí tem aquela brincadeira do Eu Sou Fã, Quero Service, né, que virou meme, mas assim, não dá pra ser gratuito esse fanservice, esse easter egg. Ele poderia ser uma coisa épica, vamos dizer, foi o Vingadores Ultimato, porque aquela união de todos os personagens foi construindo ao longo dos anos. Então aquele filme eles simplesmente contexto, jogaram, né? No caso do The Flash, o que a gente viu ali foi um insulto mesmo, né? Porque os personagens aparecem de forma aleatória, sem contexto com relação à história. Simplesmente aparecem por aparecer. Imagina se você é um Além cara novo disso, e tá assistindo. Não, e além disso, teve o fato de que o The Flash demorou muito tempo para ser lançado. Foi uma produção que demorou cerca de 3 anos e meio, a quase 4 anos para ser lançado, e ainda com escândalo de prisão, atrás de prisão, perseguição do ator. O ator do The Flash estava sendo perseguido por pedofilia. Não, perseguido não, é acusado, que é diferente. Acusado. Não, perseguido pela polícia, né? Porque ele fugiu da polícia sendo de procurado. carro. Tava sendo procurado. Não, mas perseguido mesmo. Teve perseguição policial de carro atrás dele e tudo mais. Teve um monte de coisa. E um monte de polêmica em cima do filme. Uma produção que demorou 4 anos para ser feita, para apresentar um resultado visual ruim e com os easter eggs, com o service mal feito. Então aquilo foi realmente um desrespeito e insulto pro fã. E fora o seguinte, que esse Flash, desde que ele foi concebido, passou por... The Flash, que ele passou por 3 produtores executivos diferentes da Warner.
Então, a DC Extended Universe quando começou, estava nas mãos do Zack Snyder, né, que fez a Liga da Justiça, teve mil problemas. Passou para mão do Walter Hamada, se não me engano, e teve mais um terceiro. Agora está nas mãos do James Gunn. Mas assim, quando chegou nas mãos do James Gunn, não tinha muito o que fazer. Lança logo essa porcaria e seja o que Deus quiser. E aí tinham 2 filmes para serem lançados quando o James Gunn entrou, né? Que era o James Gunn era o produtor que fazia, o diretor que fazia o Guardiões da Galáxia, que fez muito sucesso dentro dos filmes da Marvel, e ele acabou sendo cooptado pela DC, e quando ele chegou na DC, o estrago do Zack Snyder já tinha sido feito. Então, depois de Batman vs Superman, Liga da Justiça, se bem que os remendos foram piores, né? Teve um sucesso de público, mas teve muita crítica também do próprio público nesses filmes, e só que sobraram 2 filmes para serem lançados, que foi a Mulher Maravilha 1984 e o The Flash. Esse daí não, teve o The Flash e o Besouro Azul. E o Besouro Azul. Isso, não, 1984 foi lançado antes, então, tipo, também passou por mas estava sem contexto, né? Também estava sem contexto. E tu pode ver que... Um universo intrincado. Não conversava com filme nenhum. O Aquaman 2 também tava deslocado. Tava. Não levar pra lugar nenhum. E aí, pra que tu vai assistir um filme que não vai te levar a lugar nenhum? Pra que tu vai pagar o ingresso pra um filme que, sei lá, se vai ter continuação? A Marvel teve boa sorte com isso, né? Porque com a Marvel, o que ficou deslocado foi a Fênix Negra, né, que foi o terceiro filme da terceira trilogia. Quarto filme da terceira trilogia do X-Men. Isso. E o outro filme foi a Miss Marvel, mas a Miss Marvel já tava a Capitã Marvel. As Marvels. Não. Capitã Marvel. Foi ali na mesma época, inclusive, para fazer o X-Men da Fênix Negra já estava pronto pela Fox. E a Disney comprou a Fox. E aí o elemento que tinha no filme da Fênix Negra eram extraterrestres que mudavam de forma. Os Skrulls, E no elemento que tinha no Capitã Marvel eram extraterrestres que mudavam de forma. Então eles tiveram que refilmar boa parte do X-Men, porque quem estava na posição principal era a Capitã Marvel. Só que os 2 filmes estavam deslocados já dentro do storytelling que eles tinham criado daquele universo todo que chegava até o Ultimato, né? Então esses 2 filmes ficaram um pouquinho deslocados. Só que nem se compara ao que a DC fez. Nem se compara. Né? Então teve também um descompasso na Marvel desde ali, mas o estrago foi bem menor do que aconteceu com a DC. Que ainda tem salvação na Marvel, assim, apesar da crise, né? Ainda tem salvação, né? Mas aí... mas eu acho que a salvação... Eu vi que... Eu achava que o bicho tava muito feio. Vai sair cara salvar isso. A coisa tava muito feia, Thiago. Eu achava que a coisa tava muito feia. A gente veio aqui, fizemos um vídeo criticando fortemente tudo que estava acontecendo com aquela coisa do Zé Boné mostrando o Downey Jr. E eu tava bastante pistola com aquilo. Só que daí virou um pouquinho a chave, cara. Assistindo Deadpool e Wolverine. Quando é que saiu esse filme? Mas eu mantive a mesma opinião que eu tava da última vez. Eu ainda mantenho, mas é porque eu já tinha visto o filme. Mas saiu acho que umas 3 semanas já. Beleza. Já estamos, assim, vamos considerar do dia que nós estamos gravando, né? Isso. Hoje é dia 17, né? É 18. Já virou 18. Já estamos aqui 1h da manhã. Uhul. Quase 48 horas no ar. Olá. Aí, haja café, quem sabe. E aí o que acontece foi que a chave virou assim na minha cabeça. Não porque aquilo que está acontecendo na produção executiva na Marvel esteja no caminho certo, mas que teve que vir uma produção quase que independente mostrar um caminho que pode ser um caminho certo, pode ser um caminho legal.
né, para poder trabalhar de uma forma mais adequada essa história de multiverso. E só um comentário aí, ele falou da questão da compra da Fox pela Disney, né? Então, muito dessa propriedade, a gente até falando no outro programa que era da Fox, que era da Marvel, X-Men, o Demolidor já estava em nome da Marvel, mas o Quarteto Fantástico... Demolidor não era da Fox, né? Não, foi da Fox, tanto que a Elétrica... teve a Elétrica e teve o Ben Affleck de Demolidor. Isso, então assim, teve essa época da Fox. Então, o que acontece? Ao invés de jogar fora, vamos tentar dar mais uma última chance. E é interessante porque o Deadpool é o personagem certo para fazer isso. Porque um personagem já quebra a quarta parede, né? Aí vamos explicar o que é a quarta parede, né? É como se ele dialogasse com o público, né? Ele dialoga mesmo. Então ele tem a consciência que ele é um personagem de história em quadrinho, que ele está dentro do universo cinematográfico. Então ele brinca com isso o tempo todo. Então, quando ele é um cínico também, né? Pra caramba. Ele não tá embaixo de regras. De regras que o Kevin Feige cria toda uma costura de histórias. Não, ele é um cínico, é como se fosse o Diógenes da Grécia Antiga. Né? Ele não tá nem aí para Alexandre o Grande, que tá ali na frente dele. Então, o Deadpool não tá nem aí pro Kevin Feige. Ele tá lá se divertindo. Ele tá lá fazendo o rolê dele. Né? Então isso ajuda a ousar coisas que... E o legal é que eles usam a questão aí vai o que é interessante, aí o que vale todo o multiverso. É entender o multiverso com uma metalinguagem. Falar do seu próprio meio. Então o que acontece? Os personagens que foram absorvidos da Fox, eles estavam em um limbo. Prontos para serem deletados. Só fazer para falar disso, eu vou deixar você falar disso, mas tem um ponto antes. Pode falar. Né? O Deadpool ele lança mão de falar de algo que acontece no seriado do Loki, que está dentro da plataforma da Disney Plus, e que conta como que as linhas de multiversos foram criadas a partir das interferências exteriores. Que até então essas interferências exteriores estavam dentro da própria linha de história do tempo sagrado ali, né? Então era o Capitão América viajando no tempo, mudando o passado, e aí criava uma nova linha temporal. Era o Thor fazendo a mesma coisa e tal, e criando uma linha temporal. Qual foi a inovação que o Deadpool trouxe? É que dentro da própria série do Loki tem uma região lá que é a região do vazio, que é se fosse um limbo. E nessa região do vazio é onde estão todas aquelas versões que não tem nenhum tipo de função dentro, que criou uma nova linha temporal, mas que não tinha nenhum tipo de função no multiverso, e que uma empresa chamada TVA mata aquela linha do tempo e pega aquele personagem e joga nesse vazio. Só que daí entra o Deadpool dentro desse mesmo lugar que é o vazio, e aí ele encontra a Fox lá. Todos os personagens, inclusive o logo da Fox. Tá. Então... Ai, cara, peraí. Deixa eu rebobinar aqui e tentar entender isso. O personagem Deadpool, ele entra numa cena qualquer ali, ele tem lá o logotipo da Fox no cinema enterrado. Que eles não podem falar, pode falar Fox, que a marca Fox está sob domínio do... Quer dizer, um personagem super-herói, ele assume que ele é um super-herói de cinema, produzido por uma coisa de cinema, e desenterra lá uma história que estava morta. Sim, e aí reaparecem vários atores que interpretaram os personagens da época da Fox. E aí, o spoiler leve que eu soltei na última vez é isso, porque tem um personagem que interpreta na linha do tempo da Marvel, e esse mesmo ator ele faz um outro personagem na linha do tempo da Fox. Então, quando ele aparece, a gente... é o outro personagem. Quem já se lembra, não, ele é o personagem da época da Fox. Que legal, velho. Pô, tá ficando divertido isso. Isso eu tô segurando spoiler. Mas... Assim como também tem um outro personagem que
ele nunca existiu em nenhum filme da Fox. Ele só foi cogitado. Tanto que ele fala assim, você ainda teve o seu filme, mais ou menos isso, né? Tá. Eu nasci aqui, ele fala. Ele já nasceu no limbo. Quer dizer, ele nunca apareceu em Ele filme nunca nenhum. apareceu em Ele só foi anunciado. Só foi criado. Criado e anunciado. É um ator famoso que foi anunciado por um filme que não aconteceu. Tá. E eles aproveitaram esse gancho que nem o Nicolas Cage. Foi feito foi feito um trailerzinho, algum Nem vídeo, trailer, nada. Foi só anunciado. Pré-produção. Tinha diretor, tinha roteiro, tinha tudo. Vestiram Aí o cara criavam pra tirar uma foto, pelo menos? Não, né? Nem isso. Tanto é que ele aparece no filme trajado do personagem. Ah. E aí ele realmente faz o seu debut, né? Tá. Só que daí, diferente de todos os outros que tiveram, né, o seu lugar, né? Ele fala assim, mas você já teve o seu espaço, né? Eu nasci aqui. Ele nasceu no limbo. Então eu achei tão poético isso, né? Fala assim, pô, tem gente que nasceu lá, né? E isso é muito bacana, eu achei muito legal. E tem 2 personagens específicos que os últimos filmes foram ruins. Então uma das personagens fala, eu quero dar um final digno pro meu personagem. Não dessa forma, mas eles querem ter essa sensação de encerramento que não conseguiram ter. Por exemplo, o Wolverine e o Logan, né, da história. Ele morre naquela história. Isso deu um spoiler, né? Ele morreu já mais. O Logan é do 2017. Depois ele nasce de novo. Então não é mais spoiler. Então, mas o que acontece? Nesse filme do Deadpool, vamos tentar ressuscitar esse Wolverine. Só que esse Wolverine já morreu. Vamos resgatar Wolverine de outras dimensões. E aí o que é o mais legal, é na metalinguagem. Eles fazem referência a quase todos os Wolverines que já existiram no quadrinho que não conseguiram ser desenvolvidos no cinema. Então eles aproveitaram esse pequeno instante que teve no filme para abordar todas as formas de Wolverine que poderiam existir. Né? São aquelas críticas, né? Porque assim, todas as que existiram, né? Poderiam existir. Não, existiram no quadrinho, mas não críticas dos fãs. Vai lá, fãs. Dos fãs. Crítica dos fãs, né? Assim, poxa, uma fase tão legal do Wolverine ali em Madripoor, por que nunca colocaram no filme? Isso seria um filme decente, né? Dele casca grossa ali na Indonésia, né? Você imagina o Wolverine na Indonésia, né? Teve nos quadrinhos 3 anos ele nas ruas da Indonésia, lá na máfia. Pô, não tem, né? O próprio Wolverine no Japão, com o casamento dele, lá teve no Wolverine Imortal, que é minha boca, né? Mas não foi desenvolvido como deveria ser. Aí tem o Wolverine que teve uma saga maravilhosa no Massacre de Mutantes. Não teve, né? O Wolverine lutando contra o Hulk. Todo mundo queria ver o Wolverine lutando contra o Hulk. Não teve. Mas teve nos quadrinhos? Não, teve tudo isso nos quadrinhos. Mas não então teve por que não teve no cinema tudo isso? Né? Então, assim, essa é a crítica do fã. Com tanta saga boa que o Wolverine teve, eles fizeram uns filmes meia boca, mal feito. E a forma como eles colocaram, aí diferente do Flash, é uma homenagem. Quem não lê os quadrinhos pode entender, mas a maneira como foi colocado, ele é engraçado e funciona. Que, isso eles estão referenciando aos quadrinhos. Eu não preciso ter lido, mas assim, pra apreciar aquilo que tá acontecendo. Tem muita coisa do Wolverine que eu não conheço, então assim, é legal depois ver, aí a gente assiste nos canais que eles fazem, explicam cada easter egg, mas a experiência não se perde, porque ele tá dentro de um contexto. Inclusive chama a curiosidade da pessoa a ir correr atrás dos quadrinhos. E ele cita o Deadpool, como ele é um personagem que quebra a quarta parede, ele já cita, esse é o Wolverine e tal, e inclusive ele já solta uma possibilidade de um outro ator interpretar o Wolverine, então eles aproveitam essa oportunidade, público, o que vocês acham desse ator como Wolverine? E aí ele já deixa esse aberto, o Hugh Jackman já tá chegando numa certa idade, ele já não tá mais com cara de Wolverine saudável, né? Assim, o Wolverine é um cara de 200 anos de idade, né? Então bem, você pode colocar um cara de 50 anos... Num corpinho de 25, né? Mas vamos lá. Você pode colocar um cara de 50 anos ainda. Ainda rola, ainda. Mas... no último Wolverine lá, que ele tava morando num
num galpão Sim, com o Xavier, mas ele já tava meio caído. Não, né? mas Sim, lá mas ele- aí propositalmente na história. Né? Mas lá ele tem... É uma história no futuro, né? 50 anos no futuro. Né? Inclusive, eles fazem referência ao velho Logan nesse filme do Deadpool. Ou seja, eles têm o Logan do filme, mas tem também o velho Logan, que é dos quadrinhos. Ou seja, eles já conseguem pegar... Opa, existe ainda esse universo onde existe esse Wolverine. Então, eles é respeitoso com tudo que foi desenvolvido. Né? Sim, eu gostei muito dessa parte aí do filme. Então, assim, olha só quantas camadas que o Deadpool coloca com relação ao multiverso. Ele coloca outros heróis que estavam perdidos dentro do limbo. Ele viaja para outros universos e redescobre os Wolverines que deveriam ter tido uma chance de audiovisual. Ele trabalha com o multiverso junto da TVA, que é essa empresa que está dentro do seriado do Loki. Que é muito bom, por sinal. Poxa, é tanto trabalho elaborado junto com o multiverso que dá um banho, né, no que foi feito aí com o Doutor Estranho, que o máximo que fez foi ficar viajando, saltando de um universo. Pois é, e complicado de entender. Sim, Né? tá vomitado, desculpa a expressão. Mas eu acho que é por aí. É um exagero de multiverso, né, no Doutor Estranho, que fica naquela pulação de universo pra lá e pra cá. A gente não entende porra nenhuma no filme, e meio sem sentido até. Pra mim não fez muito sentido. E da forma que vocês estão explicando que o Deadpool tá fazendo, faz um pouco de sentido e até explica um pouco melhor para as pessoas de como funcionaria o multiverso. Né? De uma maneira até que respeitasse a inteligência do espectador, ou seja, o novo que está chegando e quem já acompanha há mais tempo. Então ele entra num ponto de equilíbrio. Então isso é bacana. E o Deadpool tem essa vantagem, que eu acho que a Mulher Hulk, na minha opinião, não conseguiu, foi isso. Inserir de uma maneira respeitosa o que já foi feito. Porque os momentos que é pra tirar sarro, eles tiram sarro, mas o momento que, entre aspas, pra ficar sério, que faz parte daquela história, ele funciona. Ele não é simplesmente vomitado, entendeu? E aí tem uma outra coisa que eu acho interessante, que toda a história por trás do Deadpool e Wolverine pode ser o mais simples possível, mas é um meta-comentário a respeito como a indústria, vamos lá, enxerga, vamos dizer, esse volume excessivo de quadrinhos. Então, assim, é mais fácil expurgar o que não deu certo e cria outra coisa nova, do que, vamos reverenciar o que foi feito, mas não vamos, por mais que tenha dado errado, mas vamos dar um final digno para esse personagem. Mesmo que ele fique de coadjuvante, mas vamos dar um finalzinho digno para ele. Então, assim, vamos reconhecer que não deu certo. Vou dar exemplo do Homem-Aranha do Andrew Garfield, é o mais criticado de todos. No Sem Volta para Casa, eles conseguem consertar aquilo que deu errado. Eles dão, entre aspas, Entra no roteiro o fato dele não ter sido tão bem aproveitado, Bem aproveitado. Até que tem um momento que eles dizem, nossa, você é incrível. Porque foi tão rejeitado pelo público e eles encontram uma maneira assim, olha, tudo que ele passou de ruim compensa, né? O momento que ele resgata, que seria não é Mary Jane, mas é uma MJ, né? Daquele universo da Marvel. Então ali... É o Gwen Stacy. Isso. Não é Gwen Stacy, aquela... Não, do universo dele, mas a MJ do Sem Volta Pra Casa, que é a Zendaya. Isso. Então, assim, ali ele agora tem um fechamento do ciclo dele. Então, isso eu acho bacana. Olha, você está sendo respeitoso com o personagem, mesmo que não tenha sido bem desenvolvido, mas coloque num contexto mais digno, né? Isso eu acho bacana. Não insulte a inteligência do teu espectador. Mesmo que você faça uma coisa meio que quase que uma paródia, né? Então, isso eu acho importante. Galera, para concluir, tem mais filmes que estão falando sobre multiverso. E aí? Para concluir, com relação ainda a essa questão da Marvel, sim, o Deadpool mostrou que existe um caminho para se trabalhar essa questão do multiverso. Agora tem que ver se o Zé Boné pode se inspirar com isso e fazer
criar coesão, que isso que é o principal. Exato, e criar coesão. Eu acho que para concluir, eu acho continuidade, que é né? Isso. Mas coesão, o que seria coesão? Não seria não uma questão de continuidade, mas respeitar aquilo que já foi feito e não descaracterizar. Eu acho que isso que entraria essa questão da coesão, entendeu? Tá. E agora tem os outros filmes, né? Não é só de Marvel que vive o multiverso. O multiverso não nasceu com a Marvel. Então a gente falou um pouquinho de Volta para o Futuro um pouco antes, né? Mas eu acho que tem outros filmes que nem no próprio ano que estava sendo lançado esses filmes de multiverso na Marvel. Um filme ganhou o Oscar, né? Falando disso. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo, né? Que é bem divisível, né? Assim, eu gostei, né? Bastante. Mas para muita gente, que a gente tá até comentando antes, é uma experiência intensa, porque você experimenta vários tipos de linguagem dentro de uma mesma história. Só que nem todo mundo consegue absorver esse tipo de conteúdo, né? É um filme que tem uma mensagem bacana, né? Assim, de aceitação, né? Sobre as diferenças e também de empatia, né? Sobre o outro. Mas a maneira como é contada, eu não acho ruim, mas para muita gente teve uma certa rejeição, né? A gente tem assim, o cinema, às vezes, ele força um pouco o limite da compreensão do seu espectador. Vou dar um exemplo de alguns filmes que talvez a maioria não assistiu ainda, mas que vale a pena visitar, que é A Árvore da Vida. Sim, do Aronofsky. Do Aronofsky, que tem o Hugh Jackman, o próprio preferido. Né? E tem aquele outro que é com o Brad Pitt também. Que, se eu não me engano, também tem esse nome. Não, aquele é o... É a Árvore da Vida, é o do Brad Pitt. É The Fountain, que é a Fonte da Vida. Que é do... Fonte da Vida do Hugh Jackman. Isso. E a Árvore da Vida com o Brad Pitt. Que forçam o limite da compreensão do espectador. Mas não é multiverso, tá? Não é multiverso, mas força o limite da compreensão. E também um outro filme que é o Boyhood, que é um filme que demorou 20 anos para ser feito. Ele era gravado a cada par de ano com o Kevin Bacon, a Patrícia Arquette e mais uns atores mirins, né, que foram crescendo. Durante o filme. Eles foram gravando e as pessoas crescendo e vamos gravar. Sabe? As coisas assim. Sim. Né? E eles mostraram a coisa envelhecendo. Envelhecendo de fato. Sim. Né? Então é uma experiência cinematográfica difícil pro espectador. Nem todo mundo absorve. E aí os Daniels, né? Dificílimo filmar isso. Os dois. Imagina, né? Agora você pensando nisso. Porra. Você começa. Em 20 anos você tem uma mudança radical em equipamento. Você tem uma mudança radical em cenários. Linguagem também. Na linguagem, sem dúvida. Eles não mudaram. Eles continuaram usando a mesma coisa? Sim. Mas era película também. Eles foram no básico. Não usaram, né? Não foram pro digital? E depois emula a película? Não. Isso, acho que tu pode ver, tem uma coisa até de imagem, né? Não vê a diferença. No digital você resolve isso. Cara, mas assim, ali foi um exercício de cinema. Aquilo ali não tem atalho, né? É um exercício de cinema que aquelas pessoas se propuseram a fazer. Então, isso é difícil para um espectador aceitar, entender, né? aceitar, compreender o tamanho daquilo, né? Sim. E o Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, ele força no absurdo das coisas, a ponto dele esticar, inclusive, o roteiro de uma forma que você perde a noção do que está se falando ali. Uhum. É um filme americano com atores chineses, mostrando um pouco da dificuldade da migração chinesa nos Estados Unidos. Isso é uma questão que vem desde do século XIX. Então, falar do tema dos chineses nos Estados Unidos é um tema tenso. Não é tenso para a gente que está aqui no Brasil ou para quem está na Europa, mas para quem vive nos Estados Unidos sabe o quanto teve leis que dificultavam a permanência de chineses. Os Estados Unidos importaram chineses para fazer as ferrovias, para fazer mineração.
E quando as coisas estagnaram, eles fizeram de tudo para ou exterminar com os chineses ou mandar eles de volta. Então, ver aquilo acontecer de uma forma de resistência no filme já é bem complexo. Vendo que aquela família, que é uma família que trabalha com lavanderia, está tentando se manter dentro do país. E 3 gerações e com perspectivas diferentes. Por isso que o multiverso são maneiras de ver o mundo, né? Se for analisar por esse sentido mais metafórico, né? E aí ele vai entrando num absurdo, porque a tensão maior é com relação ao visto de permanência deles no país. E também ao empréstimo que eles estão querendo pedir para o banco para poder... Na verdade, com a Receita. Eles têm dívida com a Receita, então eles estão tentando negociar ali e comprovar que eles estão aptos a continuar com o negócio deles. E a tensão vai para a tensão familiar, né? Então, uma mulher forte com um marido fraco, com uma filha rebelde e já ocidentalizada, com um pai dessa atriz principal já entrando num estado mais senil, e ela enxergando a mulher da Receita como se fosse uma grande inimiga. E aí entra e começa um multiverso, né? Em que vira uma chave dentro da cabeça da atriz principal, que é chinesa, e ela começa a viver tudo o que está acontecendo em mundos diferentes. Só que chega em alguns momentos absurdos, tanto de... absurdo, não sei se a gente até pode falar aqui de alguns deles, mas em que existe uma metamorfose humana, inclusive, assim, as pessoas... Dedos em formato de salsicha. Dedos em formato de salsicha e as pessoas começam a lamber aqueles dedos. Ele beira o nonsense. O nonsense, mas num nível assim de que pessoas saíram do cinema. Então, e tem coisas assim que até beirou a obscenidade. Eu não vou entrar em detalhes, pessoas mas saíram do cinema porque é absurdo demais, né? Chega um ponto que eles se tornam pedras e estão conversando, pedra com pedra. Isso eu até achei mais leve, mas tem leve, coisa mas até chegar lá é bastante complexo, né? É lindo, é diferente, é absurdo, é feio, é nojento, é grandioso. A audiência adora isso, velho. Não. Você acha que não? Assim, não é um filme pra todos. Exagerado, passou mesmo. Testa o limite. Mas assim, é importante galera, ter esses filmes. Se você quer ver o seu limite testado, assista, como chama? Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Olha lá. Isso é... Ganhou vários Oscars. Oscar de melhor filme. Ganhou Oscar de melhor atriz, Michelle Yeoh. E a melhor atriz coadjuvante, que é a Jamie Lee Curtis. E o ator também, que é o marido dela. O marido dela ganhou. Ganhou. E ele tá no Loki também. Goonies. Cara, como pode, fez né? Goonies, né? Fez Goonies. O ator fez também Goonies, né? Além de ter feito o Loki, como o próprio Thiago falou, né? Que também fala de multiverso, então... ele repete o personagem. Faz isso, né? Porque no filme ele faz um dos universos que ele faz parte, ele tá ciente que ele tá numa viagem entre universos. E aí no Loki ele também tá presente lá. E aí, mas é um ator que já é conhecido da gente, e você passa o início do filme e você não conhece esse ator. Ele fez o Indiana Jones, sabe? O Caçadores da Arca Perdida, é o menininho que... Tá. Você fica assim, eu conheço esse ator. Aí você fala, Quem é boa nisso é minha mulher. Ela olha um ator mirim e depois que fica adulto, ela saca na hora. Cara, está muito diferente, assim. Eu não reconheceria. Eu vou montar uma sessão de cinema pra nós aqui em casa. Legal. Não vai ser aqui na cozinha. Não vai ser aqui na cozinha. Lá a gente faz react. A gente faz no... E aí só concluindo também, né? O que vocês acham de a gente fazer react, gente? Pode ser, né? Fica aí Fica a dica. Comentem.
Aí, só pra concluir também essa história de metaverso, de multiverso, uma dica também é o Rick e Morty, que eu acho que é o que tá mais em alta e que melhor trabalha essa questão do multiverso, só que ele vai num nível mais além, só que tem uma vantagem, ele é desenho animado, o Rick e Morty. Por que vantagem? Porque é o seguinte, ele... Vamos lá, o que a gente tá comentando tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Você tem atores interpretando situações e quando a gente vai assistir um filme tem uma coisa chamada suspensão de descrença. E vamos lá, quando você força esse limite que a gente está conversando, você vê atores humanos, você tende a ter uma suspensão de descrença menor. Agora, se é desenho animado, pode cair uma bigorna na cabeça do personagem e a gente sabe que tá tudo certo. Porque a gente já se acostumou a essa lógica do desenho animado. E aí eu tava falando do Rick e Morty. O Rick e Morty é o desenho animado que ele brinca com a questão do multiverso, só que ele vai mais além. Ou seja, ele utiliza dessa linguagem do desenho animado para mostrar o que aconteceria no universo. Então, universos que os seres humanos são cadeiras. Então eles mostram, tipo, tem um episódio que o Rick e o Morty estão assistindo a parabólica multiversal. Então eles assistem programas de vários universos diferentes. Então eles brincam com essa questão desses multiversos que coexistem e até tem uma cidadela que tem vários Ricks e vários Mortys. Só contextualizando para quem não conhece o Rick e Morty, ele nasceu de uma paródia do De Volta para o Futuro. Então, se você vê semelhança do Rick com o Doc Brown e o Morty com o Michael J. Fox, não é mera coincidência. Ele nasceu dessa paródia, só que em vez de viagem no tempo, eles viajam pelo multiverso. Então, eles enfrentam alienígena, eles brincam, cada episódio eles brincam com um conceito diferente de ficção científica. Então, ele é uma recomendação, assim, que eles trabalham que são multiverso, só que eles vão até um certo limite, né? Uhum. Não passam do certo limite, né? Passam. E Cara, que é legal a gente tá colecionando várias dicas aqui. Ah, tá no Max. Canal Max? Isso, e Adult Swim pra quem tem TV a cabo, né? Que ainda assim. Boa. Caraca, velho. Foi longe hoje, hein? Foi longe. Dimas tá viradão aí. Viajamos. Vai virar 48 horas 48 acordado. horas acordado aqui no Daqui a pouco desafio. vai invocar o Tyler Durden. Vai virar lobisomem, tem lua cheia hoje. Já é sexta-feira de lua cheia. Olha, sexta? Sexta pra sábado, não? Não, hoje é do sábado e domingo, ó, já perdeu até a noção do tempo. É aquele que ele não dormiu a noite. Então pra ele ainda é sexta. Sexta-feira ainda. E aí quando você acordar, esse dia não aconteceu, você acordou em um universo diferente. Olha lá, hein? Aliás, vamos brincar a questão do multiverso, vamos dizer, as primeiras coisas experimentais que eles trabalharam nisso é o Além da Imaginação. Porque eles exploram, assim, realidades alternativas. E se, né, sempre com trabalhar essa matemática de possibilidades, né? Doctor Who também, né? Doctor Who também, que foi o primeiro a trabalhar com esse multiverso, é verdade. Esqueci que o Doctor Who é muito antigo, já é da década de 60. E aí ele foi revitalizado no início dos anos 2000. E aí o que acontece? Vai trocar o ator, então é fácil. É um disfarce diferente, já que é um ser multiversal, então ele usa um disfarce diferente. Então sempre tem um ator que interpreta um Doctor Who diferente em épocas diferentes. Isso aí Fringe também, né? Fringe, é verdade. Só que no início dos anos 2000. Só que eu não sei se tá em algum stream o Fringe. Não. Tá ótimo. Cara, eu fico vendo vocês dois conversarem, cara, eu fico pensando onde é que vocês arrumam tempo Não temos. pra ver tanto cinema, tanta não série temos, não ou temos. pra estudar tudo isso. Não temos. Aí que tá. A gente tá brincando. Que às vezes, assim, na hora que é perto de dormir, então a gente assiste uma sériezinha ou outra, às vezes a gente consegue assistir um capítulo, a gente consegue assistir 15 minutos. Hoje eu tô cansado, então vou ver um desenho, vamos dizer. E não é só assistir, vocês estudam. Não, mas daí é aquela coisa, se a gente gosta do conteúdo, do assunto, vamos saber mais sobre isso. Vou brincar com o Deadpool, né? Aí, que é Google. Easter eggs. Isso. Hoje tem vídeos no YouTube que exploram, né? Vertentes, estudam o filme, então assim, é legal porque a gente sempre tá aprendendo, né? Acontece da gente também, eu acredito que seja o caso do Thiago também,
a gente tem um conhecimento prévio a respeito de como que funciona o audiovisual, a história. Mais de 20 anos, né? E aí... não perder o fio da meada, né? E aí a cabeça começa o processador, né? Sim. Começa a processar aqui a não perder mil o em fio. cima desse arcabouço que já foi criado com relação ao entendimento de roteiros, de nerdices, aquilo do que engaja o público, do que não engaja. Isso já está meio que naturalizado já com o Thiago, talvez comigo também. E aí fica fácil a gente fazer essas interpretações e até mesmo poder fazer isso aqui, às vezes, de forma na hora. Né? Informal, sem muito preparo, inventado na hora. Analisado na hora. Analisado a gente não na inventou hora. nada. Isso é verdade, analisado na hora. Sim. Eles têm todo um conhecimento prévio, né, que aí vai do estudo nosso, estudo da vivência, então, vamos lá, mais de 20 anos mergulhando nesse assunto. Então, de certa forma, quando a gente pega uma série nova, então tem um conhecimento prévio que a gente consegue absorver, degustar mais sobre o que a gente está assistindo, né? Cara, eu lembro quando eu era molequinho, a gente tinha um gravador de fita cassete, meu avô tinha um, eu ia lá pra casa do vô e andava com o gravador pra lá e pra cá. Eu punha pra gravar em áudio os Super Amigos. Nossa. Eu assistia depois? Não. Mas a emoção de estar gravando... Porque era engraçado que eu falava, eu vou gravar lá, tá passando Super Amigos, eu vou gravar. É como se quando eu fosse ouvir de novo, como se eu estivesse assistindo, mas não ia. Então mas eu gravei. Experiência interessante, né? Hoje a gente olha pra trás as merdas que a gente fazia, cara. Uma coisa que eu tinha... As diversões, né? Uma coisa que eu tinha era um rádio de pilha chamado Orelhinha. Eu lembro disso. E você colocava como se fosse um fone de ouvido de um lado só. Mas era como se fosse um aparelho de surdez. Isso, um quadradinho aqui. E aí Ultra high-tech, né? A MFM. Aí eu colocava aqui no ouvido, na aula. Nossa, e ficava assim, ó, na aula. Disfarçandão. Disfarçando. E sei lá o que eu ouvia. Eu não ouvia nada, né? O importante era tá enganando a professora. Devia estar ouvindo Voz do Brasil. Pois é. Mas o importante era fazer isso, enganar a professora. Ela não vai descobrir que eu tô com um orelhinho aqui. Tô fazendo algo que não pode. Então essas coisas da nossa época só existia na nossa época. Essas coisas não tem como existir hoje. Dimas, existe outras coisas hoje. Não, outras coisas, mas é muito louco pensar que era algo tão portátil que você conseguia colocar aqui e esconder com a mão, né? Porque a noção que a gente tinha até então era daqueles radiogravador. Tinha uma alça pra carregar. Tinha uma alça assim, e que a gente via nos clipes norte-americanos de colocar no ombro. Negão andava na rua segurando um rádio daquele lado. E aí você imagina que era daquele negócio de segurar na alça assim, virar um negócio que você coloca aqui, ainda dentro da mesma década de 80. Então eu acho isso muito legal. Né? E hoje você põe um troço no ouvido sem fio e você 400 mil músicas. 400 mil, cara, todas as músicas do mundo. Praticamente. Assistindo streamado ao vivo. Cara, a gente tá vivendo num multiverso um pouco diferente. Em todo lugar ao mesmo tempo. Ou seja, a gente, pela primeira vez, a gente tá tendo a oportunidade de acessar e descobrir coisas que talvez a gente, algumas décadas atrás, a gente jamais saberia que existisse. Então, que eles até brincam, né? Nosso paladar não retrocede, né? Então, a gente sempre quer mais, né? Quem diria que a gente ia ter uma emissora de televisão em alta definição na cozinha de casa, usando um pouco de equipamento profissional ali, um pouco de equipamento profissional ali e um pouco de improviso ali, né? E tudo funciona e eu tô trazendo esse conteúdo para você de forma semi-improvisada, né? Eu digo semi-improvisada porque como nós temos conhecimento técnico o suficiente para fazer essa produção, né? Então,
eu acho que o improviso aqui é fazer na cozinha, Sim. né? Acho que E, não é improviso. isso que é o mais legal. Tem muita gente que não sabe, mas não é de improviso que a gente tá fazendo na cozinha. A gente tem o remete estúdio. à época das rádios piratas, né? Que eram feitas em lugares, erros, tudo. Tinha que ser escondido, então eles roubavam sinal. Então, tinha essa coisa. Tanto é que tem, não sei se vocês lembram, tinha aquele filme Quanto Mais Idiota Melhor, né? Que eram dois caras que pirateavam o sinal pra streamar as opiniões deles. Assim, hoje em dia... eles Radiodifusar. Hoje em dia, sim, hoje em dia qualquer um faz uma live, mas Pois o Wayne's World, né, que era um quadro do Saturday Night Live, na verdade previu a era dos YouTubers, né? Somos nós hoje. Somos nós hoje. Legal, galera. Cara, eu tirei vocês da linha de concentração. Como é que a gente tá aí? Já Matamos o roteirinho de hoje? matamos o roteiro de hoje. Legal, cara. A pergunta é, vale tudo no multiverso? A pergunta é, o que nós vamos ter no Você próximo? O que você acha? Você que Vale. Quantos multiversos tem? Quantos a gente quiser Então criar. vale tudo. Então não tem... O importante é respeitar aquilo que já foi feito e mostrar de uma maneira coesa, seja para quem tá entrando agora, né, começando a conhecer esse mundo, quanto aquele que já tá há mais tempo, né, que seja respeitoso. Né? Então, Isso é legal. Não, é uma forma muito legal que vocês apresentaram hoje. Eu honestamente eu não conhecia, e a cada vez que a gente grava uma coisa nova aqui eu aprendo um pouco mais, e eu creio que quem está assistindo e quem gosta do assunto também está aprendendo, né? Isso aqui está sendo uma escola para todo mundo. Eu acho que até essa conversa entre vocês dois que já conhecem pra cacete o assunto também aumenta o conhecimento dos dois, né? Então todo mundo está ganhando aqui um monte de conhecimento. Valeu, galera. Bom, peraí, até mais não. Opa. Temos uma previsão de próximo. Sim. Nós vamos falar mais multiverso. Acho que por enquanto não, né? Tem engatilhado Tem de filme. um cineasta que agora recém Vamos lá. lançou um filme. Que E assim é como o- a gente fez do Lynch, mas não, vamos deixar como surpresa. Sério? Sério, vamos deixar como surpresa. Tá bom. Como diria o Didi, aguarde e confie. Legal. Galera, Dimas Dion, muito obrigado. Thiago Quadros, muito obrigado. Ângelo Audiência, Marzola, muito obrigado. valeu. Até mais. Audiência, obrigado. Fazer um último agradecimento aqui. Eu vou agradecer a todo mundo que apoia a gente aqui, tá? Vamos ver, eu não tô sem o papelzinho, vou ver se eu lembro de todo mundo. A Vida é Sobre Dados, canal com conteúdo novo, todo sábado às 13 horas, com Rodrigo Arnaud. Essência Ativa Saúde, doutora Andréa fala sobre medicina natural, remédios caseiros, óleos essenciais. Impacto TV, que auxilia a gente na produção desse conteúdo aqui, tá? Fornece os equipamentos que a gente usa e colabora muito na edição dos vídeos. Fornale Pizzaria, tá ajudando no catering aqui, tá alimentando a gente quando a gente recebe as visitas, né? Curtiram hoje a pizza? Sensacional. Beleza. Gelatieri, o verdadeiro gelato italiano. Bom também? Bom. Bom, né, Thiago? Tô até empanturrado. Bom. Quem mais? A gente tem o Kim Oluf Jorgensen. fazendo grafismo pra gente, um animador de primeira mão, famoso cara, dinamarquês, né? Motion Sim. designer, né? Que é animador. Motion designer. Que vão achar que é a cara de uma festa, né? Festa de Isso aniversário. aconteceu com um amigo nosso que hoje ele diz, ele é animador. Né? Você chama Gerou ele, uma confusão aí. ele faz mágica, né? Aquela de tirar o dedo. Formar pra festas. E mais a gente tem? Célio. Célio Guimarães, abraço Célio, obrigado pela força que você dá pra gente também. Isso aí. Dimas Dion, Opa. com a Psique Futura. E a Amandinha, Amanda Minuccelli. E o Thiago Quadros, sem dúvida, aqui, sempre dando uma força pra nós. Esqueci alguém? Acho que matei todo mundo. Tá.
neste multiverso. Valeu, gente. Obrigado. Legal. Até. Tchau. We'll be right back.